os filhos da gente, essas coisas, né? Exaltar as coisas boas que eles fazem, valorizar, né? Todo mundo terminou? Nós vamos querer pelo menos que 3 pessoas socializem com as outras. Algum recadinho aí, né? De uma experiência, de um sentimento, de uma emoção que tenha feito. Escrever um recadinho aí pro filho, pra filha, ou pro neto, neta. Vamos lá. Como assim? Compartilhar o que escreveu, ou se não quiser ler também pode falar. Que, gente, é muito importante a gente compartilhar também as nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas decepções, as nossas frustrações, porque todo mundo aqui está no mesmo barco, mas cada criança é uma criança, cada criança é de um jeito, tem sua especificidade, tem seu jeito de ser, sua demanda, né, sua necessidade, tem também seus potenciais, seus pontos fortes. Esses aí a gente tem que enxergar, gente, nem que ponha lupas assim de 15 graus, entendeu? Porque enxergar a deficiência é muito fácil, mas nós temos que saber enxergar o quê? As qualidades dos nossos filhos. Eu pontuo qualidade aí, ó, de todos eles, a gente tem que começar a aprender a enxergar. E às vezes é bom, né, a gente aqui, eu como professora dessa gente, junto com vocês, a gente consegue fazer vocês enxergarem um pouco mais os filhos também, porque às vezes a gente quer tanto o desenvolvimento padrão, que nossos filhos sejam iguais, o irmão, o primo, o colega da sala, e a gente não valoriza o avanço do nosso filho. Tem que comparar nosso filho com ele mesmo, não é com João, nem com Maria, nem com o primo, nem com o sobrinho. É Davi com Davi. Vamos pensar em Davi em fevereiro, como é que está Davi agora terminando o primeiro semestre? Né? Vamos pensar em Juan no início, como é que ele está agora? A gente tem que fazer esse exercício, gente. É um exercício para ser até mais leve com a vida e não cobrar tanto, não massacrar tanto, né? Até os nossos filhos típicos também, gente. A gente é muito, a sociedade cobra muito da gente, a gente cobra muito dos nossos filhos e a gente tem que aprender a ver esse outro lado, né? Do afeto, aí, do progresso, dos avanços, que mesmo que não seja aqueles que a gente queria, a gente tem que enxergar que estão acontecendo, né? Então, vamos lá. Mamãe de Miquel, quer começar? Boa tarde, gente. Então, eu acredito que acho que um sentimento comum de todos nós é um momento difícil para a gente assim, entender o filho da gente, né? Nem sempre a gente entende, assim, eu não sei vocês, mas eu venho aprendendo muito com meu filho. E eu venho aprendendo a entender como criado, né? Porque quando ele começou a agir diferente das outras crianças da sua idade, a gente para e pensa e olha pra gente e fala, não, meu Deus, não é o que eu quero. Né? Eu estou dizendo de eu como mãe, como eu vi o meu filho, quando eu comecei a ver as diferenças dele, eu falei, não, meu Deus, será que eu vou dar conta como mãe? Né? Será que a gente vai conseguir criá-lo com a diferença dele, conseguir inserir ele e tratá-lo da maneira natural? Né? Eu tenho mais 2 filhos, então será que eu vou tratá-lo diferente? Foi as questões que eu perguntei no início e eu precisei de ajuda. Então eu comecei cuidando de mim, porque eu procurei um psicólogo, na verdade. E aí eu busquei ajuda, porque eu precisava entender o que eu estava sentindo, o que eu estava passando, para eu poder ajudar. E depois que eu me ajudei, e eu consegui compreender o quão precioso eles são na minha vida, independente das suas qualidades e características, nós, né, eu estou falando eu, mas meu esposo também, a gente encontra força em Deus. E aí encontra apoio com a escola, né? Então, assim, o trabalho do AE aqui em relação a Miqueias, meu filho, ele foi de muito valia, né? Foi muito valioso para a nossa família, porque nos ajudou muito na compreensão, né, do comportamento do Miqueias, e juntamente com os outros profissionais, e a gente continua na luta, indo aos outros profissionais que a gente ainda está buscando o diagnóstico, né? E eu aprendi muito
muito mesmo. Tanto que a gente está numa reunião do AE, então eu aprendi muito com ele. Né? Em poucas das vezes que a gente tive junto na sala, com eles, eu aprendi muito. Tem uma coisa que eu aprendi dentro da sala do AE, que eu creio que eu vou levar para todo mundo, né? Que, olha, uma expressão que ele falou, assim, ela não falou para mim, na verdade estava cuidando da educação do meu filho, e ela falou assim, olha que interessante, mãe, como eles são inteligentes, como eles são especiais, mas olha como eles se desenvolvem. E aí ela não percebeu, mas eu acredito que há sempre uma fala, há sempre algo que alguém fala pra gente e que nos ajuda a dar um up, levanta, né? As coisas estão acontecendo. Então eu passei a olhar para o meu filho como as coisas estão acontecendo. E ele está desenvolvendo. Então eu mudei o meu olhar, né? Eu encontro assim, aquela dificuldade que eu tinha na minha mente de olha como que vai ser, o que eu vou arrumar, né? Não, hoje eu olho para ele e eu falo, até falo com ele, você, mais um dia, né, que nós desenvolvemos, você desenvolveu hoje mais um dia, você cresceu hoje mais um dia. E aí a gente vai vendo quanto, eu vejo quanto o Miquéias hoje está concentrado, para as pessoas entenderem, o Miquéias ele tem muita falta de concentração, ele não consegue se concentrar em algo, e ele gosta também de lutar com animais, aonde ele estiver, independente do local. Então, hoje ele está mais concentrado, hoje ele conseguiu ficar sentado aqui sem ao menos fazer nenhum barulho. E aí levantou a mão levantou a mão para pedir licença para poder brincar. Mas antes disso, ele me pediu, posso pedir para ele ir, para mim poder brincar com ele lá fora? Eu falei, pode, mas como você vai fazer isso? Aí ele levantou a mão e ficou com a mão levantada, ela tem pau. Aí ela não percebeu e pediu com licença. E isso, olhando assim, gente, eu como mãe, para ele, é um avanço enorme. Enorme, até em outro funcionário. Então, de uma escala, tipo, de uma pedra com uma montanha na minha cabeça. Entendeu? Assim, é simples, né? Levantar a mão e pedir licença para poder sair. Mas isso, para mim, parece uma simples, pedra, mas não é. Não é tão simples assim, olhando ele fazendo isso. Então, é isso. É acreditar que os nossos filhos, eles não são diferentes. Na verdade, eles são especiais porque nós precisamos deles. Nós aprendemos muito com eles, nossos filhos, nossos netos. Nós aprendemos muito com eles. A gente tem que abrir o nosso coração e aceitar como eles são. Porque Deus, ele não faz nada fora de propósito. Né? Então, eles são assim porque eles são bênção. São bênção para ser bênção na vida de nós. E é isso. É isso que eu tenho que falar. Merece aplauso ou não, gente? Assim, e a gente quer dizer, gente, o principal, Miquéias virou Miquéias iluminado. Miquéias está outra criança. Miquéias é sempre, às vezes, naquele jeitinho educado dele, vem de uma família que dá muita. Ele aprendeu a ser educado, mas às vezes ele dava umas palavrinhas assim, bem trucadas, né? Que tipo assim, não estou gostando. Hoje, gente, ele está tão aberto para a vida, tão receptivo, que ele vem na minha sala me abraçar. Você viu que tem mais lindo? Grandinho? Ele vem me abraçar durante a manhã umas 6 vezes. Aí eu quero abraço. Parece que é para ele se reenergizar e para ele ir para mim. Aí eu só falo para ele, vou dar um abraço se você estiver prestando atenção na aula. Eu vou lá para a professora, você está fazendo atividade? E aí, gente, a professora, né, tem perguntado para ela, ele está dando o máximo dele. Gente, não vamos querer que as coisas aconteçam? Ah, já. É devagar, mas o progresso está acontecendo, ele está fazendo atividade, está mais interessado. E a gente escreveu, né, tem um projeto que a Márcio, né, fez, que é de uma produção de livros das crianças. Eu acho que isso foi o ponto-chave, sabe? Que a gente está produzindo. Chamei a mãe, pedi autorização, estou produzindo uma história da vida dele. E aí, foi com ele e uma outra criança, que infelizmente a mãe dele, que era extremamente, era o contrário, era uma criança que só dava problema de disciplina. Também escrevi um livro da história dele. Por quê? A criança ficou assim, porque a primeira coisa, gente, para a gente mudar é a gente se perceber que não é. É o autoconhecimento mesmo. Então, acho que essas historinhas lá que a gente está criando, né? A gente já criou, eles estão ilustrando, e aí todo dia eu volto um pedacinho.
assim, pensar na ilustração que eles vão fazer, está sendo muito bom para a criança se perceber, entendeu? E realmente, uma Miqueias, assim, eu vou assim, para 15 dias de férias, muito feliz, não só com Miqueias, gente, com cada uma das crianças. É avanço do tudo lado, entendeu? Graças a Deus. E cada um do seu jeito, né? Alguns, então, mais assim, sabe, avanços assim, muito potenciais, assim, muito grandes. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Alguma mãe quer falar alguma coisa? Alguém quer? Não? A mamãe de Miguel quer compartilhar alguma coisa? É bom que o avô pediu para as outras mães, né, perceberem que a dinâmica da reunião, que ela não gravou. Quem sabe? Não, assim, eu até falei, né, que na minha questão, eu aprendi muito também, tá? Eu aprendi muito com você, porque às vezes, igual você falou, a gente também não sabe lidar, entendeu? Às vezes o problema era grande, mas não era tão igual eu enxergava, porque eu não sabia lidar com aquilo. Não sei até hoje ainda não, mas eu tô aprendendo. Não sabemos, estamos aprendendo. Porque tem situações que me pegam assim de surpresa, eu fico, sabe? Aí pelo menos eu sei que, assim, eu lembro das coisas que aconteceu, que eu poderia fazer naquela hora. Então, assim, eu tenho uma experiência melhor hoje para lidar, entendeu? Eu tenho pouco, o pouco que eu tenho que estar me ajudando demais, porque é onde que eu apoio, eu não tenho recurso. É igual a gente conta as histórias, onde que eu levo ele para fazer o tratamento, é onde que eu não tenho apoio nenhum. Então, assim, eu busco melhoras. Mas eu só tenho que agradecer, porque eu tenho aprendido muito. Eu acho que eu tenho aprendido mais do que ele. Então já está ajudando demais na minha casa. Que beijo, né? Vamos fazer pausa também, Isso mesmo, gente. E aí é isso mesmo, gente. É perceber os avanços. Vamos tentar lapidar o nosso olhar. Na hora que seu filho estiver fazendo qualquer coisa, vamos trabalhar o reforço positivo, vamos trabalhar o diálogo mais afetivo. Ô Miguel, né? Às vezes se estiver muito agitado naquela hora, tá jogando as coisas, depois chama no cantinho, no momento de mais calma. Ô Miguel, você viu o que você fez? Se quebrou alguma coisa, deixa lá. Olha que eu gostava tanto desse vaso aqui, olha o que você fez. Você quebrou não caiu na hora que eu porque na hora que tá nervosa, não vai. Então assim, chama para conscientização, para reflexão daquele ato, né? Que devagarzinho as coisas vão acontecendo, vão melhorar. Já aconteceu dele jogar tudo no chão, na época que eu falei, eu estava um pouco mais preparada, né? Que eu deixei, eu falei, não adianta, porque eu cheguei, quando ele começava, eu ia junto, falava, Miguel, eu tentava acalmar ele, mais nervosa. Então, eu estava só piorando a situação. Então, não deixar nada de perigo, eu acho que se está todo mundo perto, se a criança chegar nesse nível, né, de agressividade, e deixar ele se abalar. Na hora que ele acalmar, às vezes antes de eu chegar perto dele, eu vou chutar. Eu já tinha feito aquela confusão toda, mas ele viu que ele fez errado e eu não fui atrás nervosa, né? Deixei. Eu falei, mamãe, eu vou chutar ele mesmo junto. Então, eu percebi, eu tive que aprender a lidar com isso também. Mas aí é importante também, gente, outro ponto, é a questão do limite, né, gente? Porque não é só porque a criança é especial que ela tem que ter limite. Tem que dar limite sim, e muitas vezes conter essa criança mesmo. Mas eu vou mandar os vídeos para alguns pais, que às vezes tem que conter essa criança no sentido até de se agredir o outro, se auto-agredir, quebrar, levar prejuízo das coisas. E também para ela aprender. E vai ter um diálogo em outra partida junto ali, para quê? Para ela ir dominando essa emoção. Nesse momento que eu sempre tento, eu tenho um resultado positivo. Aí fica mais nervoso. Por isso que às vezes eu deixo um pouco, depois eu vou, realmente para tentar. Porque, gente, quando a criança é igual o Miguel, né, que tem um pouco mais de dificuldade de linguagem, de expressar com palavras, né, mãe? Aquilo que ele quer, aí, às vezes, a forma dele comunicar o que ele quer ter. Às vezes, quando você não entendeu o que ele quer, às vezes eu não entendo, já gera agressividade. Então, a gente tem que trabalhar, por isso que eu amo trabalhar com linguagem e comunicação, porque é um ponto muito importante, porque, primeiro, pensamento, né, linguagem é a expressão do pensamento, e pensamento é sinônimo de processamento, né, intelectual, de inteligência. Então, e a criança fica muito mais feliz, gente. A gente, imagina, se eu estou falando aqui, vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Se eu desse essa folha, eu não estou entendendo nada, eu te frustro também. Estou tentando que vocês não entendessem. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu já esgotei todos os meus recursos de me fazer entender, ninguém me entende. Imagina, para uma criança é bem complicado. Então, assim, a gente vai trabalhando, né, gente, e todas essas demandas da linguagem,
de saber lidar com a frustração, que a gente tem umas 3 crianças sérias aqui, 4, né? E a gente vai pontuando, né? Eu fiz o SPE extra, já estou fazendo, nem todos estão prontos. Depois a gente vai marcar a reunião, quero pôr esse documento na mão de vocês. Eu tenho mandado para algumas mães já, né? A gente precisa de conversar com as mães para dar informação. Depois a gente conversa com ele em mãos em agosto, para a gente pensar o que a gente vai priorizar no trabalho e tudo mais. Tá bom? Jenny, outra coisa, sabe o que aconteceu? Foi anteontem que eu peguei nota e aí parece assim, eu não sei da maneira que eles veem, não sei se é um apoio, mas não sei o que acontece. Ele no rota, igual na escola, ele é mais tranquilo. Ele desceu do rota, eu peguei, ele já desceu me chutando, eu falei, Miguel, o que aconteceu? Eu queria sentar com o fulano, o coleguinha dele. Então assim, ele não se expressa lá. Nós temos que ensinar. Isso, aí o que acontece? Ele se frustra e eu. E diz, a gente, onde ele tá mais próximo. Eu falei assim, igual a mãe do outro dia. Teve alguma combinação na hora que ele teve alguma trilha? Ela, não, ele veio super aqui. Eu peguei ele, já tava me chutando, eu tentando segurar ele. Tá vendo? Porque ele não lidou com a frustração, mas também não conversou lá. Não fez primeiro, olha, primeiro, é importante essas pontuações, depois até fazer o escrito pra gente, vou trabalhar isso com ele, porque primeiro ele entender, você vai me mandar escrito, vou trabalhar essa emoção dele. Ó, o que aconteceu, que emoção te causou, fazer umas carinhas pra ele sentir que foi raiva por quê, entendeu? E o que você deveria ter feito, ele não fez nada pra gente. Na hora que ele desceu do rota. E a mãe é que leva na hora que vai pegar. Eu levei um susto. Então assim, E eu gostei de entender que era isso. E ele entendeu, ô Miguel, alguém sabia o que você estava pensando? Se você chegasse perto do outro e falasse assim, aqui, eu preciso sentar nesse lugar, e você não deixa, aí teria resolvido. Não fez nada, eu perguntei, não, foi super tranquilo, ele veio frustrado o rota todo, né, o período que ele ficou dentro do rota, na hora que eu peguei ele. Ô gente, isso é tão interessante, essa questão de trabalhar essas emoções, o atendimento em dupla é muito bom, Maria Eduarda e Larissa hoje estavam juntos, Larissa trouxe maquiagem. Aí o Eduardo tem muito problema de socialização, né? Tá melhorando muito, graças a Deus. E Larissa já melhorou muito, e ela é muito receptiva, dada que ela tem. E aí a Maria Eduarda virou e falou assim, eu quero passar maquiagem. E aí eles não interagem muito, Maria Eduarda não aceita muito afeto, essas coisas. Você lembra de Marguerite? Você vê que no primeiro dia, quando ela vem na historinha aqui, ela estranhou muito. Vários dias, por isso que não pode desistir, né? Tem que desistir. Fica alegre, graças a Deus, né? E aí, ela falou assim, quero passar maquiagem. Olha, Larissa, que gracinha, deixou uma boa, a maquiagem era dela. Aí eu comprei o meu banquinho pequenininho, eu falei assim, deixa eu passar. Ela falou, gente, não, vou fazer uma passar na outra. Até fotografia pra mim. Aí, elas aceitaram o contato da outra, uma maquiando a outra. Aí na hora a Larissa falou assim, mas eu quero, já falou bem agressiva, mas eu quero ser primeiro. E aí, se ela não falasse, ia ficar com raiva, porque eu ia pôr a Larissa fazer primeiro dela. Larissa não mudou, ela falou assim, pode ser? Pode. As duas ficaram felizes. Tá vendo como é que a linguagem ajuda a lidar com as frustrações? Porque a pessoa manifesta o que ela quer. E como o outro vai adivinhar? Se eu não tivesse falado que eu queria ser a primeira, Larissa adivinharia, eu adivinharia? Não. Então a gente tem que trabalhar isso sempre com a criança. O que você está pensando? O que você está com raiva? O que você está pensando? O que a gente pode fazer sobre isso? Né? Para ir aprendendo, a gente vai levar. Até a gente tem dificuldade de lidar com as emoções da gente. Outra coisa também, às vezes eu fiz alguma coisa, tem coisas que a gente é humano, a gente vai errar, não tem jeito. Por exemplo, eu fico nervosa, eu não falo, eu não brigo, tipo assim, sai pra lá com o rosto assim, aí, não faz essa cara. Então assim, até o jeito, realmente eu também não tô certo, mas igual eu te falei, é difícil. Então às vezes não tá nem, eu nem percebo, eu digo emocionalmente assim, não dá paciência, às vezes eu tô pensando com Deus. Porque você tá fazendo essa cara, é bem nervosa. Você não tá entendendo, é muito sério. Mas a gente vai aprendendo, né, gente? E a gente não tem receita, a gente vai tentando, viu que deu certo, vai aprimorando aquela parte, vai estudando, vai buscando, vai ser psicóloga, vai ver vídeo a respeito do comportamento, né, do tema, e a gente vai tentando acertar isso. Então, gente, eu tenho um vídeo para passar, mas eu não queria tomar muito tempo de vocês, e mesmo porque muitas mães estão, eu vou mandar no grupo, tá? Pode ser? E aí em agosto a gente retoma, que a psicóloga, agosto nós vamos marcar um outra noite, e vai ter psicóloga e assistente social, tá? Que a gente já tem entrado em contato com elas, mas as olha, deixa para depois, não, depois a gente faz outra. É porque tem florzinha pra gente dar também, porque vai ter como cuidar.
né? E aí, gente, a gente vai entregar as mudinhas tão bonitinhas, então, gente? Vai ser plástico, né? A gente tô com um projeto, vocês acham viável, gente, de plantinhas o ano inteiro. Por isso que eu queria que vocês mandassem já em agosto, já manda um potinho. Seria legal ter pretinho, padronizado, porque tem uns que ficam grandes, outros menores, porque a gente vê o desenvolvimento dentro da mesma quantidade de terra e tudo. Aí a gente pode plantar, não sei o que vocês sugerem. O coléus já vai ter esse, eu tenho outro tipo, modelo, né? Ótimo, né? Outro tipo lá. Outra a gente pode plantar também suculenta, que é muito legal para eles verem a reprodução e não precisa de tanto cuidado. Aí eu quero um projeto assim, o tempo todo. Geração, eu vou plantar feijãozinho, vou plantar milho, mas essas vivências já tem escola, mas isso também eu quero. Até porque eu acho lindo, gente. Eu acho assim que trabalha muita emoção da criança perceber, germinar. Agora eu vou ter que aprender a gostar. Agora você vai ter que aprender. Marcela, Heitor virou pra mim que essa manhã eu fiz uma flor pra você. Aqui, olha que gente bonitinho. Heitor, que eu nem achei que ele tava dando valor à flor. Heitor, mãe, eu fiz uma flor linda pra você de coração. Você fez uma flor? Fiz, mas você tem que ir na reunião para pegar sua flor. Eu não ia na reunião, porque eu não gosto de socializar. Então aprende a gostar, Marcela. Agora eu tô aprendendo a gostar, agora eu tô aprendendo a interagir por obrigação mesmo. Da parte dele, que tá me obrigando. Eu falei, filho, a mamãe não vai dar pra mamãe vai trabalhar. Mãe, eu quero que você vá, mãe. Eu plantei com muito amor e carinho. A tia Eli me ajudou, a gente colocou a terra, colocou, como é que chama? Esterco, que é a bosta do boi, a gente colocou a bosta do boi, que faz a plantinha crescer, coisa e tal. Aí falou que a plantinha tem que regar. Tem que regar. Então, gente, tipo assim, eu nunca gostei de flor, nunca tive uma flor na minha vida. A única flor que, tipo assim, eu tive na minha vida foi uma flor que eu peguei no casamento e morreu, tipo, uma semana depois, coitada. Então, aí eu falei assim, tá bom, então mamãe vai pegar a flor, você vai ajudar a mamãe a cuidar, então? Vou, mãe, a gente vai cuidar dela todo dia, eu tenho certeza que ele vai levantar 6 horas da manhã e falar, mãe, tá na hora de colocar água na flor. Gente, planta, eu também não gosto. Na pandemia que eu mexi com meus jardins aí, porque eu tava nunca, né? Pandemia ninguém ficou muito bem, né, gente, emocionalmente. E hoje, gente, eu tenho paixão. Gente, cada florzinha, Marcela, aprende a gostar pra você ver. É uma terapia. É uma terapia. Se eu gostar agora, vai gostar depois. Então, gente, só um pensamentinho aqui, olha. As crianças são como mudinhas de plantas, que, para desenvolverem seu potencial, precisam de cuidados, amor e carinho. Assim como as mudinhas de coléus, que precisam de um solo fértil, da luz do sol, da água e do adubo para se desenvolverem, seu filho, sua filha, seu neto, está precisando de quê para se desenvolver? Então, gente, pegou lá na terrinha, Marcela, sujou o dedo, não precisa, aqui, ó, o doei, ela precisa de muita água. Nós jogamos hoje de manhã, só foi pouquinho, com medo de soltar os nomes lá embaixo, né? Sujou o dedo, olha, também úmido olhando. Se você sentiu que está muito seco, vai lá e agora. Somente a água fica toda murcha, na hora que ela ficar murcha, você vai achar que ela morreu. Você vai agora, aí ela vai revigora. Então, cada planta, assim como as crianças são diferentes, daqui precisa de muita água. Com o sol, olha, ela fica com as cores mais gigantes. A gente vai plantar depois a suculenta, que precisa de muito sol. Se pôr muita água, ela apodrece toda, não vai embora. Mais. Então, assim, vou morrer, tô pega. Então, assim, é pra gente entender que as crianças são nossas plantinhas aqui, gente, olha. A gente não dava nada por conta, aí tá tudo lindo aí, com pouco cuidado, porque a gente nem tinha tanto, às vezes estava trabalhando, via, gente, como é que as plantas, não, tá tudo murchinho, vamos lá. Então assim, foi feito com carinho, tá, gente? E vamos pensar, pegou na terra, tá certo, precisa de água, e nosso filho, vamos pensar esse olhar atento todo dia, o que meu filho precisa hoje? É de carinho, de atenção, é de um diálogo, é eu fazer com que ele se conscientize do ato dele, vou refletir junto. Porque as mudanças, gente, é igual a plantinha, tem quantos meses que ela plantou? Já teve uns 3 meses que eu tô começando, né? Você lembra? Deve ser mais ou menos, né? Então, não cresceram rápido. Assim também os filhos de vocês, gente. O desenvolvimento deles é específico de cada um, de acordo com a especificidade de cada criança. Não comparem, isso é triste. Com o tempo, né? É com o tempo, cada um tem o tempo.
Tudo deles, Marcelo. Então, gente, ó, muito obrigada, tá? E agora nós vamos pegar as plantinhas aqui. E obrigada pelo tempo de vocês, numa quinta-feira à tarde, que eu sei que está todo mundo com obrigações. Eu vou mandar o vídeo lá. Pode socializar essas falas aqui no grupo lá, que acho que é importante para as mães que não vieram. Pode, aquele grupo que a gente tem da sala de recursos. Essas falas aqui das mães, essa reunião, pode, né? Pode. Então tá bom, gente. Agora a gente vai ter que descobrir Davi.